pessoal! Estamos hoje na nossa terceira TPC de Matemática e Ciências da Natureza. Sejam todos bem-vindos. Os objetivos dessa formação de hoje é socializar as respostas que vocês deram, né, no formulário da última formação, onde tinha como intuito identificar o que vocês sabiam em relação ao ensino híbrido, para então preparar as formações baseadas nessas respostas. Nós vamos também retomar e sistematizar os conceitos de ensino híbrido, porque nós entendemos que a teoria é fundamental, né, para alimentar a nossa prática. Mas no fim a gente vai trazer para vocês exemplos de como trabalhar na prática os conceitos aqui estudados. A pauta dessa formação vai ficar dividida em 3 momentos. Socialização do formulário, no primeiro momento, depois uma retomada do conceito do ensino híbrido e, por fim, a prática. Traremos um exemplo de como trabalhar a abordagem do ensino híbrido por meio de sala de aula invertida. Bom, aqui então o resultado das respostas dadas ao questionário. Nesse primeiro gráfico, né, nós percebemos que a maioria de vocês entende o que reflete melhor o ensino híbrido. Parte da aprendizagem online é conectada com o que os estudantes fazem presencialmente. Então, percebemos que há um entendimento sobre essa concepção. No entanto, há ainda dúvidas sobre essa abordagem, né? A gente vê isso na cor azul e vermelha. Nessa outra questão, onde foi perguntado o grau de confiança em aplicar as concepções do ensino híbrido nesse ano, a maioria coloca 3, ou seja, ainda há necessidade, né, de mais estudos para que possa ter confiança nessa prática. Esses 2 gráficos aí, o primeiro, a gente perguntou, você conhece a metodologia ativa, sala de aula invertida? E 80,9% disse que sim. E no segundo, você conhece a metodologia ativa, rotação por estações? E 57,7% disse que sim. Então, é muito bom isso, né? É importante que aqueles que têm mais propriedade do assunto, que socialize com o grupo os conhecimentos. Eu acho que esse espaço, né, a gente deixa bem claro que esse espaço é para isso também, para que a gente possa socializar nossos conhecimentos. Mas a gente entende também que ainda há aqueles que querem conhecer, estudar mais sobre essas práticas de ensino. Veja, não se trata de impor esta ou aquela prática. O que a gente quer é conhecer e perceber outras possibilidades de trabalho, principalmente porque o momento que estamos passando requer, né, exige da gente mudanças da nossa prática. Nessa questão, nós perguntamos para aqueles que têm conhecimento, né, dessas 2 modalidades de ensino, se sentem preparados para trabalhar por esse viés, com essas metodologias, com essas práticas, né, de ensino. E aí, então, 35,1% disse que não. 33% diz que somente a sala de aula invertida. 4% diz que somente a rotação por estação. E 27,8% diz que sim, se sente preparado para trabalhar com ambas. Perguntamos se alguém já havia trabalhado por meio dessas metodologias. E a maioria disse que não. 60,8% das pessoas que nós perguntamos. Então, diante das respostas dadas a esse formulário, percebemos que há necessidade, sim, de um estudo. Então, nós buscamos orientação na literatura para preparar essa formação para vocês. E hoje, então, a gente vai tratar conceitualmente do ensino híbrido e trazer em seguida uma parte prática. Então, nesse momento, nós retomaremos alguns fragmentos do texto, do podcast e do vídeo da Lilian Bassic, aqueles que foram sugeridos para vocês no momento assíncrono da última formação e que servirão de embasamento teórico para a prática que nós vamos apresentar em seguida. Aqui, então, sobre o vídeo, né, nós trouxemos esses 2 fragmentos da fala da Lilian Bassic,
onde ela deixa claro que é necessário que, antes de mais nada, né, entender que os alunos não aprendem todos da mesma forma. E, portanto, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar tem que ser a mesma para todo mundo. Ela define o ensino híbrido como a integração do ensino presencial com o online. Então, entendemos essa integração como a incorporação, um complemento dessas duas modalidades. No texto, ainda, né, no texto da Lilian Bassic, nós pegamos esses 3 fragmentos que achamos importantes. Nesse primeiro, ela coloca que o ensino híbrido é uma abordagem que está inserida no rol de metodologias ativas. Então, pronto, nesse sentido, entendemos que o aluno deve ser o protagonista, né? As aulas devem valorizar o aprender a aprender, com foco na personalização. Essa palavra personalização nós vamos tratar com mais cuidado em seguida. Nesse segundo e terceiro fragmento, a autora fala sobre o papel da tecnologia, quanto ela pode favorecer a personalização, né, na coleta de dados, na identificação de quem são esses alunos, quais são suas dificuldades e facilidades, e como as experiências de aprendizagem, elas podem melhor atender os objetivos de desenvolver habilidades e competências. No podcast, a autora ela diz que não se trata de fazer 2 planejamentos. Então, quando a gente pensa em ensino híbrido, né, o online com o presencial, a gente logo vem na nossa cabeça mais trabalhos, mais planejamentos. Não, não se trata de 2 planejamentos. O professor ele deve fazer um roteiro de trabalho, pensando no momento que o aluno trabalhará online e de forma mais autônoma. E depois no momento presencial, que tudo aquilo que ele aprendeu lá no online sirva como um gancho no presencial. E que o presencial sirva como um gancho para a próxima ação online. Então, são esses 2 momentos articulados, né? E um complementando o outro. E aí, termos frequentemente confundidos. Aqui nós trouxemos uma pequena definição dessas modalidades de ensino e que às vezes são confundidas. E que eu acho que é importante a gente entender, né, cada uma delas. Não estamos aqui dizendo que uma está certa e a outra errada, muito pelo contrário. Porém, a gente vai tentar conceituar para que a gente possa usar esses termos de forma correta. Então, no caso do ensino remoto, migrar aulas presenciais para o digital. Então, nós entendemos, por exemplo, nesse caso, quando o professor faz uma transmissão ao vivo das suas aulas. O ensino ele não acontece no presencial, é somente remoto. Ensino à distância, quando alunos e professores estão separados fisicamente e temporariamente, tornando necessária a utilização da tecnologia. Por exemplo, os cursos de graduação à distância, onde os alunos eles contam com um tutor da aula, né? As aulas ficam disponibilizadas para o aluno assistir no seu tempo. E, enfim, o ensino híbrido, que é uma abordagem que combinando o aprendizado online com offline em momentos que se mesclam. Mohan diz que no ensino híbrido, o currículo ele é mais flexível, com tempos e espaços integrados, combinados, presenciais e virtuais, nos quais nos reunimos de várias formas, com flexibilidade, sem horários rígidos e o planejamento engessado. Então, ainda, né, trazendo um pouco da literatura e falando, né, do ensino híbrido, a proposta é centralizar o processo no aluno e na aprendizagem. O ensino ele deve ser mais personalizado, ele deve respeitar o ritmo, né, e os interesses dos alunos. A Bassic diz nesse texto dela que ensino híbrido tem como foco a personalização. O estudante ele aprende no seu ritmo e tempo. Ele deve ser protagonista no processo. As experiências online oferecem evidências de aprendizagem, né? Então, e o professor ele deve utilizar essas evidências para potencializar a aprendizagem de toda a turma.
E aí, então, alguns equívocos, né, que a autora sinaliza, que são frequentes e comuns para conceituar o ensino híbrido. Então, um deles é quando diz que as aulas que acontecem no espaço físico da escola e são transmitidas ao vivo para quem está em casa, isso não se inclui na definição do ensino híbrido, porque a gente entende que nesse caso não está sendo considerado aí a personalização do ensino. A aula, nesses casos, ela tende a ser do mesmo jeito para todos. Então, muitas vezes é uma aula expositiva, né? O aluno não é o protagonista. Então, nesse caso, está mais relacionado, né, para a gente, a definição do ensino remoto. Nesse segundo tópico, a autora traz as aulas que acontecem no modelo remoto, com alunos e professores em suas casas, mesmo que combinando momentos síncronos e assíncronos, também não se inclui na definição de ensino híbrido. O que a gente entende disso? Que não há um momento presencial, nesse caso, né, onde o professor exerce aquele papel de mediador, onde ele pode intervir, também não se caracteriza como ensino híbrido. E o terceiro tópico, enriquecer aulas presenciais com jogo online ou com a apresentação de um PowerPoint, também não se inclui na definição do ensino híbrido. E não basta enriquecer uma aula com uma mídia diferente para conceituar como ensino híbrido, muito mais do que isso. E aí, então, as características do ensino híbrido. A reorganização dos espaços e planos pedagógicos. Então, entendemos que seja preciso preparar nossas aulas pensando nas condições que temos, né, no momento que estamos vivendo. Preparar esses planos pedagógicos de acordo com a situação. Presença importante das tecnologias, né? O quanto que as tecnologias nos ajudam. Porém, é necessário saber o papel da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, para que elas tenham uma contribuição mais significativa. Metodologias diversificadas. Nós apresentaremos hoje a metodologia ou a prática de ensino sala de aula invertida, né? Porém, ela é importante conhecermos outras que também contribuem para a abordagem do ensino híbrido. Personalização do ensino. Entendemos que não há uma única forma de aprender. Os alunos eles aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, como vimos aqui. Portanto, é necessário possibilitar maneiras diferentes e combinadas para que a gente possa atingir a turma toda. Professor como mediador. O papel e importância do professor no processo de ensino-aprendizagem, todos nós sabemos o quanto é fundamental. Saber mediar, intervir, não apenas dar resposta para o aluno. Isso é muito importante. Claro que tem momentos, sim, que é importante informar o aluno, mas é dar condições para que esses alunos também possam pensar, para que esses alunos possam desenvolver o pensamento. Estudante como protagonista em seu processo de aprendizagem. O aluno ele aprende mais quando ele precisa mover seus saberes. Receber respostas prontas do professor não garante que o aluno esteja de fato compreendendo. Então agora nós vamos passar um vídeo sobre a personalização, para que a gente possa entender um pouquinho dessa situação. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino,
onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Personalização. Então, aí nós trouxemos um pouco mais, né, da definição a partir do curso Ensino Híbrido, oferecido pela EFAP. Então, quando falamos em personalização, entendemos que a forma como cada um aprende é diferente. Então, por isso que é importante respeitar os estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos. Precisamos considerar o que o aluno está aprendendo, né? As suas necessidades, dificuldades e evolução. A personalização ela acontece nos diferentes espaços escolares. É preciso reorganizar os saberes, aliando a presença das tecnologias na educação, ou seja, não é suficiente incluir as tecnologias na sala de aula sem antes repensar o papel do aluno e do professor. A tecnologia, ela não deve visar apenas a transmissão de informações. E aí, um ponto de atenção. Personalizar não implica necessariamente usar a tecnologia. Quando um aluno ele não aprende um conteúdo lendo, o professor ele indica um problema ou uma leitura extra. E isso é uma forma de personalizar. Personalizar não é traçar um plano de aprendizado para cada aluno. Se um aluno aprende com vídeo, outro ele pode aprender com uma leitura e um terceiro com a resolução de um problema. Então, de forma mais complexa, todos esses recursos combinados. Então, gente, na personalização, os estudantes eles podem, né, ter projetos semelhantes e objetivos diferentes. Tá? Eles podem se reunir no mesmo grupo. Existe a possibilidade também dos estudantes escolherem as formas para estudar, busca o desenvolvimento integral dos estudantes. A avaliação é um aprendizado, é parte do processo. E a personalização ela não deve ser confundida com a individualização. Na individualização, o estudante ele é identificado com suas necessidades individuais perante a turma. O conteúdo ele é adaptado para a necessidade desse estudante, né, especificamente. A avaliação é feita para identificar se o aluno aprendeu aquele conteúdo específico. E assim também, não podemos confundir com a personalização com a diferenciação. Né? O que é a diferenciação? É quando os estudantes com o mesmo interesse se reúnem em grupos, as atividades são determinadas para cada grupo pelo professor, a avaliação para o aprendizado, que nós trazemos uma possibilidade, tá, de trabalho por meio da abordagem de ensino híbrido, que é a metodologia ativa sala de aula invertida. Nós vamos tratar um pouquinho dessa metodologia ativa. O que é, então, sala de aula invertida? Morin ele define bem essa metodologia nessa citação que nós colocamos aí, onde ele diz que concentrar no ambiente virtual aquilo que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. O professor ele propõe um estudo de determinado tema e o aluno procura as informações básicas na internet, assiste a vídeos e animações e lê os textos que estão disponíveis na web ou na biblioteca da escola.
O passo seguinte é fazer uma avaliação, pedindo que a turma responda a 3 ou 4 questões sobre o assunto, para diagnosticar o que foi aprendido e os pontos que necessitam de ajuda. Em sala de aula, o professor lhe orienta aqueles que ainda não adquiriram o básico para que possa avançar. E aí, então, né, na nova escola, ela traz os passos dessa dinâmica, né, de sala de aula invertida. Então, ela coloca o primeiro passo, o conceito é introduzido aos alunos, né, antes da aula presencial, que pode ser por meio de textos, vídeos, fóruns. Aí, no segundo passo, o aluno ele pode rever o material, caso tenha dificuldades, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema, né? Então, é o momento de elaborar as dúvidas ou aprofundar o conteúdo. E aí, então, um terceiro passo, que é em sala de aula, os alunos, então, tiram as dúvidas com o professor, né? O professor, ele propõe e orienta projetos, atividades e debates acerca do tema. Então, é um momento onde requer níveis cognitivos mais complexos. Então, aqui nós trazemos um pouco dessa organização para a gente entender o que fazer, né? O antes, o durante e o depois da aula. O antes, o professor, ele prepara o material e compartilha com os alunos. Os alunos acessam o conteúdo. Então, nessa etapa, é importante que o professor prepare o material pensando que o aluno fará sozinho, né? Por isso, não adianta pedir algo que seja difícil, que o aluno não consiga realizar. Durante a aula, o professor vai esclarecer as dúvidas, os alunos vão realizar as atividades práticas. Então, nessa etapa, sim, o professor ele pode requerer do aluno níveis cognitivos mais complexos, né? Porque nesse momento o professor está lá para mediar, para intervir e para informar, inclusive. E o depois da aula, entendemos que é possível o professor avaliar, então, esse processo e planejar as próximas ações. E aí, então, a autora, ela traz a taxonomia de Bloom, que vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma teoria que classifica os domínios de aprendizagens. Então, entendemos que os níveis cognitivos, eles vão ficando cada vez mais complexos à medida que se aproxima mais do topo do triângulo ou pirâmide. Basicamente é isso. Então, no caso da sala de aula invertida, se considerarmos essa teoria, os níveis cognitivos que podemos esperar dos alunos antes da aula tem a ver com o recordar, o compreender. Assim, a gente pode propor vídeos, podcast, uma leitura prévia. É importante lembrar que o aluno estará sozinho para realizar as comandas do professor. Já no momento da aula presencial, né, então, em que o professor pode mediar, intervir, é possível esperar níveis cognitivos mais complexos, como aplicar, analisar, avaliar, criar. Então, esse momento ele pode ser usado para tirar dúvidas, discutir conceitos, resolver problemas, criar projetos. E o momento depois da aula, né? Então, é aquele onde todos os níveis cognitivos já foram desenvolvidos e o professor ele pode rever os conceitos, desenvolver projetos, né? Se reprogramar, inclusive. Então, a BASIC, né, ela traz essa taxonomia de Bloom, essa teoria, né, como um suporte mesmo nessa prática de aula invertida. Então, BASIC traz esse gráfico num artigo em que ela se apoia nessa teoria. Nele, é possível perceber que 100% dos momentos assíncronos em que o aluno está trabalhando individualmente, o professor ele precisa pensar em atividades que seja necessário níveis cognitivos mais simples, como a memorização, a compreensão, a aplicação. Já no momento síncrono, onde o trabalho é na sala de aula, em grupos, em que tem a mediação, a intervenção do professor, aí sim é possível desenvolver níveis cognitivos mais complexos. E aqui, então, a gente vai assistir um vídeo que traduz o que estamos falando, né, sobre a sala de aula invertida. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores.
Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a sala de aula invertida. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o conteúdo é apresentado previamente ao estudante. Assim, ele se prepara e fornece informações para que o professor estimule atividades colaborativas e reflexivas em sala de aula. Dessa forma, ele considera que os alunos estudaram antes e pode utilizar o tempo de aula com foco em realização de atividades, e não mais apenas na apresentação de conteúdos. Por exemplo, o 6º ano está trabalhando com o tema de visão celular, e o educador recomenda que assistam antes da aula 2 animações em vídeo que introduzem os conceitos de mitose e meiose, bem como um quiz. Ele posta os materiais em um ambiente virtual de aprendizagem e sugere que os estudantes façam registros das dúvidas em um documento digital para discussão com a turma em sala na próxima aula. E, finalmente, para encerrar essa parte teórica, nós trazemos as potencialidades do ensino híbrido, segundo o Basic. Ela diz que, com o ensino híbrido, a gente tem um melhor aproveitamento do tempo, um engajamento maior dos alunos, uma aproximação da escola com o cotidiano do aluno, há um planejamento mais personalizado, melhor aproveitamento do tempo do professor, e o mais importante para ela são as ofertas de aprendizagens que estejam ligadas às diferentes formas de aprender do aluno. Então é isso, pessoal. E agora vamos à mão na massa. Esse momento mão na massa, ele foi pensado para apoiar o trabalho de vocês no planejamento das aulas, a partir do estudo realizado, de toda a parte teórica que foi apresentada a vocês até então. Então, esse material ele é uma sugestão para que vocês possam estar complementando as suas aulas. Você, professor, tem autonomia para elaborar suas aulas, analisar o melhor momento para inverter a sua sala de aula. Você também conhece os seus alunos, então você sabe quais atividades o seu aluno fará com autonomia na casa deles e quais as atividades podem ser trazidas para revisão e aprofundamento em sala de aula. Isso tudo depende da tua intencionalidade. Vale ressaltar que nós vamos apresentar uma simulação, é uma possibilidade de planejamento de aula, pensando no modelo híbrido sala de aula invertida. Não é intenção, e nem será, padronizar planejamento de aulas. Senão não faria sentido a gente estar falando o tempo todo da personalização do ensino. Então, é um material de apoio, é um material de estudo para vocês. Nós trouxemos uma possibilidade de aula de ciências do 7º ano, usando o modelo híbrido sala de aula invertida. A habilidade selecionada para esse estudo, para esse planejamento dessa aula, foi a habilidade do 7º ano de ciências, de número 02. Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas, de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Então, vamos pensar em todos os movimentos que eu estou pensando na minha aula, planejando a minha aula a partir do modelo híbrido sala de aula invertida. Então, momento antes da aula, momento que você prepara o seu conteúdo, que você compartilha os materiais com os estudantes e momento também que os alunos acessam esses materiais. Para que isso tudo seja feito em casa, nós apresentamos algumas sugestões para aquela habilidade que está sendo tratada do 7º ano. Nós sugerimos que os estudantes assistam um vídeo que trata temperatura e sensação térmica. Esse vídeo nós retiramos da plataforma Khan Academy. Depois nós vamos apresentar para vocês. Nós também sugerimos que esses alunos façam uma leitura prévia do texto, calor e temperatura, e também a atividade 1, cadê o calor, do material Currículo em Ação, da situação de aprendizagem 2, formas de propagação de calor. Ainda antes da aula, pensando como que eu posso estar compartilhando esses materiais com os meus alunos, levando em consideração todas as particularidades das escolas. Uma possibilidade de vocês estarem compartilhando esse material com os alunos é fazer uso da plataforma Google Sala de Aula, inserindo os links dos vídeos, os textos
de apoio às atividades que precisam ser realizadas antes da aula. Nós vamos apresentar agora o uso da plataforma digital Khan Academy, porque nós selecionamos um vídeo e um texto dessa plataforma. Então, nós vamos fazer o caminho junto com vocês, apresentando a atividade selecionada, o texto, o vídeo. Quando acessamos a plataforma, nós temos aqui no canto esquerdo, cursos. Vocês podem clicar em cursos e vocês vão ter a visão de todos os materiais que vocês podem estar encontrando na plataforma. Então, nós estamos fazendo o percurso dos materiais sugeridos para a aula do 7º ano. Mas vocês também podem encontrar materiais de matemática, de física, química, biologia. No nosso caso, como nossa aula é de ciências e a do 7º ano, nós vamos vir aqui em ciências, no 7º ano. Pensando na temática que está sendo estudada, nós vamos entrar em matéria e energia, temperatura, calor e condução térmica. Observem que a habilidade que estamos estudando está aqui, a número 02 do 7º ano. Então, os materiais que nós selecionamos para estudo prévio dos alunos foi o vídeo, temperatura e sensação térmica, e o texto, calor e temperatura. Então, quando os alunos clicam em temperatura e sensação térmica, eles têm acesso ao vídeo e eles podem estar assistindo, vocês podem estar pedindo para que eles assistam partes do vídeo, enfim, vai do planejamento que você está fazendo da sua aula. Quando você acessa o texto, calor e temperatura, os alunos têm acesso a todo o material teórico, mas você, professor, ao clicar aqui em calor, temperatura, você consegue compartilhar esse material com os seus estudantes. Observem que vocês podem estar compartilhando o texto pelo Google Sala de Aula, pelo Facebook, pelo Twitter e também por e-mail. Voltando à tela inicial que contém a aula, vocês também podem estar pedindo para que os alunos pratiquem. Então, a plataforma também apresenta atividades que podem ser realizadas pelos estudantes. Continuando no nosso planejamento de aula, ainda no momento antes da aula, vale lembrar que foi sugerido que os alunos assistissem um vídeo, que fizessem a leitura prévia de um texto e que também realizassem a atividade 1. Essa é a atividade proposta. Ela está na situação de aprendizagem 2 do currículo em ação. Então, ela tem aqui uma apresentação de algumas frases que são utilizadas, fazendo referência ao calor e ao frio. Também apresenta um texto para que o aluno faça a leitura. Depois que o aluno fez a leitura desse texto, ele vai registrar no caderno a compreensão inicial que ele teve sobre o que significa calor e o que significa temperatura, e que ele também cite exemplos. Mais uma vez, deixando claro que essas atividades, a leitura e o vídeo precisam ser pensados de maneira que o estudante consiga estudar sozinho. Ele está lá no momento antes da aula, em casa, estudando sozinho. Durante a aula, momento em que vocês esclarecem as dúvidas, momento em que se realiza outras atividades. Então, o que pode ser feito nesse momento presencial? Você, professor, pode aproveitar a atividade inicial, aquela que acabamos de dizer, né, do material do aluno, para que você possa explorar as concepções prévias da turma, pois, na linguagem cotidiana, termos como calor e temperatura nem sempre são utilizados de maneira precisa. Então, você pode fazer a distinção, falar sobre o uso adequado desses conceitos, inclusive, trabalhar essas definições, fornecendo exemplos do seu uso no cotidiano. Ainda durante a aula, vocês podem estar utilizando o PowerPoint das aulas do Centro de Mídias, os vídeos também, para que possa ser feita a retomada, complementação, esclarecimento de dúvidas. Nós colocamos aqui também como sugestão a realização de experimentos. E um exemplo é a atividade 4 do próprio material do aluno. Dar continuidade
na realização das atividades da sequência, do material, aquelas atividades em que você percebeu que necessita da sua intervenção, da sua mediação, entre outras possibilidades de trabalho em sala de aula. Apresentamos aqui, como nós sugerimos o material do Centro de Mídias, nós apresentamos que no dia 8 de março, o Centro de Mídias tratou em sua aula a habilidade que nós apresentamos no nosso estudo. A aula foi quente ou frio, né? Teve como tema quente ou frio. Então, vocês encontram o PowerPoint dessa aula e o vídeo. Outra aula também que vocês podem estar usando como apoio e que também tratou essa habilidade foi a aula exibida no dia 12 de março, que fala de transmissão de calor ao vivo. Então, vocês podem encontrar também o PowerPoint e o vídeo dessa aula. E o momento depois da aula, momento em que você avalia, decide por novo tópico, momento de revisar os conteúdos. Nós sugerimos que vocês proponham que sejam feitas sistematizações das atividades realizadas, que esses estudantes façam o registro daquilo que eles compreenderam, que esses registros contenham dados e informações que possam estar indicando para vocês o quanto a habilidade foi desenvolvida e quais aspectos devem ser retomados e aprofundados. É momento também de vocês avaliarem a participação, o envolvimento dos estudantes durante as atividades, as perguntas que eles fizeram, os comentários que surgiram durante a realização das atividades. Momento de vocês observarem, analisarem, avaliarem as aprendizagens para que vocês possam reorganizar os rumos, para que possam pensar na recuperação e até mesmo no prosseguimento das aprendizagens. Ainda depois da aula, apresentamos possibilidades de recursos que vocês podem estar utilizando para avaliar. Então, a elaboração de mapa mental, apresentação de seminários, uma discussão coletiva do assunto tratado, estudado, elaboração de síntese, entre outras possibilidades. Importante que, a partir dos dados que vocês coletam sobre o aprendizado do aluno, que vocês avaliem se a personalização que foi utilizada nessa aula, se ela serve ou não para as outras aulas, ou se há necessidade de reprogramação. Nesse mesmo pensamento, nessa mesma abordagem, nós apresentamos aqui uma possibilidade de plano de aula para a primeira série do ensino médio, também por meio do modelo híbrido sala de aula invertida. A habilidade selecionada para estudo é a habilidade EM 1.3 de matemática 104. Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Preparação do conteúdo, como compartilhar os materiais com os alunos e os alunos acessando esses materiais. Como sugestão, apresentamos que os alunos assistam um vídeo, Matemática na Vida. Esse vídeo é sugestão do próprio material Aprender Sempre. Outra possibilidade é que eles realizem a atividade 1A do material Aprender Sempre, da sequência de atividade 3. Essa atividade solicita que os alunos façam uma pesquisa sobre a matemática utilizada nas profissões. Outra possibilidade é que os alunos assistam o vídeo lá na plataforma Khan Academy, como já apresentamos para vocês. Esse vídeo ele fala da escolha do gráfico mais apropriado para representar dados. E que também assistam um outro vídeo que fala sobre o uso de planilhas eletrônicas na construção de tabelas e gráficos. Uma observação importante, eles poderão fazer essa atividade 1A, que trata de uma pesquisa, por meio de entrevistas com as pessoas que estão na casa, ou por leitura de jornais e revistas. O importante é que ele tente se apropriar dessa atividade para que ele possa tirar as dúvidas no momento da aula. Novamente, como você pode compartilhar com os alunos esses materiais? Utilizando o Google Sala de Aula para inserir os vídeos, as atividades, os textos. Apresentamos aqui também sugestões de recursos digitais. Vocês podem estar usando. Essas plataformas vocês encontram no site do Centro de Mídias, nos materiais de orientação. Durante a aula,
Vamos pensar agora o que será tratado nesse momento em que há esclarecimento de dúvidas e realização de outras atividades. Nós sugerimos que seja feita uma discussão coletiva sobre os dados pesquisados, lembrando que esses estudantes fizeram uma pesquisa antes da aula. Que vocês orientem como preencher uma tabela, como calcular a frequência absoluta e frequência relativa, e que eles deem continuidade na realização das atividades. Sugerimos um item B e item C, também do material Aprender Sempre. Essas atividades, elas tratam a organização dos dados pesquisados em uma tabela e a construção de um gráfico. Essas atividades, elas podem ser realizadas em grupos, desde que siga os protocolos de saúde. Vocês podem também estar utilizando o laboratório de informática para o momento da organização desses dados na planilha eletrônica, por exemplo, Excel, e também para a construção dos gráficos. Caso a escola não tenha essa possibilidade do uso do laboratório, então você, professor, pode estar fazendo a projeção, né, dessa planilha na sala de aula para os alunos e que essa construção da tabela e gráficos seja feita coletivamente. Mas caso vocês não tenham acesso a planilhas eletrônicas, vocês também podem pensar na construção usando as malhas quadriculadas, outro tipo de malha que você considere conveniente para o momento da sua aula. Ainda durante a aula, nós apresentamos como sugestão que vocês utilizem o PowerPoint da aula do Centro de Mídias para complementação, esclarecimento de dúvidas, os vídeos que também estão lá no repositório, que vocês deem continuidade na realização das atividades do material, do Aprender Sempre, aquelas atividades que vocês perceberam que é necessária a intervenção de vocês, e que vocês também validem a construção dos gráficos que foi feito durante a aula. E nós sugerimos para essa validação o uso do GeoGebra. Vamos acessar aqui o site do GeoGebra. Essa sugestão é que o aluno possa estar validando a construção que ele fez na sala a respeito da pesquisa que ele realizou em sua casa. Então, ele fez a construção na sala de aula, com os demais amigos, com o grupo de amigos, mas ele pode estar validando. Então, a gente tem aqui o gráfico de barras e o gráfico de setores. E conforme a gente vai mudando os valores aqui no gráfico de barras, automaticamente o gráfico de setores também vai sendo alterado. Então, supondo, exemplificando aqui, vamos supor que eles colocam na legenda, de acordo com as cores, as profissões que eles pesquisaram. E eles vão indicando o número de pessoas que identificaram essas profissões. Então, vamos supor que eu vou colocando aqui aquilo que eu identifiquei durante a aula, vou fazendo a mudança aqui dos valores, percebam que o gráfico de setor aqui, ó, ele já vai sendo alterado conforme eu vou mexendo nesses valores que eu tenho da minha coleta de dados. E eles vão estar podendo fazer a validação da construção. Vocês podem também pensar em outras possibilidades. Como nós sugerimos a aula do Centro de Mídias, apresentamos a nossa sugestão. Foi a aula exibida no dia 8 de março, e o tema da aula foi pesquisa estatística, acesso ao PowerPoint e o vídeo. Depois da aula, aquele momento em que você avalia, decide o que vai acontecer, e o momento de revisar os conteúdos. Novamente, nós propomos que sejam feitas sistematizações das atividades, que os estudantes façam registro das aprendizagens e que esses registros contenham dados e informações que vocês consigam avaliar o quanto a habilidade foi desenvolvida, quais aspectos ainda precisam ser retomados, quais precisam ser aprofundados. Vocês podem avaliar a participação, o envolvimento dos estudantes durante a realização das atividades, as perguntas que eles fizeram, os comentários que surgiram durante essas atividades. E olhar de maneira atenta para essas aprendizagens, no sentido de, é necessário reorganizar os rumos? Eu preciso pensar em atividades de recuperação? Posso dar prosseguimento às aprendizagens? Apresentamos também possibilidades de recursos para avaliar. Então, vocês podem estar fazendo a apresentação dos gráficos, pedindo para os grupos apresentarem os seus gráficos,
fazendo uma discussão coletiva dos dados coletados e de tudo que foi construído durante a aula, elaboração de síntese, a validação da construção dos gráficos, como já apresentamos, entre outras possibilidades. Mas é importante que, a partir dos dados que vocês coletarem em relação ao aprendizado do aluno, que vocês avaliem a personalização da aula, que foi utilizada para essa aula. Se ela vai servir para as outras aulas ou se vocês precisarão reprogramar. Nós deixamos aqui uma sugestão de leitura, o capítulo 10, Planejando a Mudança, do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, que foi a partir da leitura desse capítulo que nós pensamos no planejamento da aula para trazer para esse estudo de hoje. Aqui são as nossas referências e nós vamos passar para um momento de interação. Muito obrigada.